folclore, à Federação de Folclore Português e a todos aqueles que militam nesta causa, cabe-nos o papel importante da sua defesa. Faremos para que isso seja uma realidade. Quantas vezes associados a campos de trabalho? Campos que ajudavam, eles cessavam muitas vezes os trabalhos com que as pessoas tinham que executar. Trabalhos árduos, é certo, mas trabalhos que eram feitos com prazer. Com as suas enxadas e com as suas sacholas, remexiam a terra que por vezes era madrasta e que não queria dar aquilo que fazia falta ao sustento das famílias. Mas era assim que o povo vivia e subsistia. Ouvimos um canto de trabalho entoado por gente que participa nesta apresentação. Temos agora os pastores, uma zona mais a sul, temos o semeador e ouvimos o búzio, que era o chamamento das gentes ao trabalho. Levantava-se cedo, era árduo o trabalho, no verão e no inverno, e as planícies do Alentejo eram difíceis para quem as tinha que trabalhar muitas vezes para os senhores bem longe dali viviam. Os pastores usam varapau, uma argola que lhes servia para ajuda a conduzir o gado. Quando algum animal fugia, era com esse gancho que eles os seguravam para que a manada não se desmaiasse. O Alentejo foi o celeiro de Portugal. A realidade daquela área, suas grandes dimensões, fizeram com que constituísse um elemento importante de fixação de trabalhadores que migravam sazonalmente para outras regiões. Das feiras e de outros pontos do país migraram muitos trabalhadores para as cheias, para outros trabalhos importantes naquilo que era a produção agrícola portuguesa. As dimensões do Alentejo criavam essas condições. Dessa interação, com certeza, nasceram muitas das influências que hoje se refletem naquilo que é a cultura tradicional portuguesa. E também a azeitona. A azeitona que constituía a gordura por excelência do povo português. Esteve na base, que está na base de muitos dos nossos pratos tradicionais, de muita da nossa cultura gastronómica. Cultura gastronómica importante em termos de potencialidade de promoção do nosso país, mas que é herdada dos nossos antepassados, herdada através da confecção, através da utilização desse óleo natural, que teve em grande parte do nosso país grande expressão.
O Alentejo, pela sua dimensão, naturalmente é muito mais. Temos as mondadeiras que entraram primeiro e neste momento estão a entrar as ceifeiras. Lembremos que era um trabalho feito numa época de sol a pico, como se dizia, e que durava inteiro. Aproveitavam-se por vezes as madrugadas mais frescas para fazer este trabalho. Mas tarefas duras, centeio da cevada, do trigo, eram feitos por estas mulheres, por estas raparigas que faziam não faltar o pão, muitas vezes que era meio sustento, o pão de azeitona no Alentejo, muitas vezes era o mata-fome do dia a dia. Eram atados com o tampo do próprio cereal, dando no sol e dispostos em montes para depois então seguirem para a debulha. É certo que o Alentejo constituiu um elemento importante nesta atividade, foi também noutras áreas, porque embora diversificasse o tipo de cereal, também havia este tipo de prática. A prática é comum a todo o país. As ceifas constituíam elementos importantes no Minho, Trás-os-Montes, nas Beiras, na Extremadura e, de facto, no Alentejo. Embora esta diversidade, nem por isso constituía um ponto diferente. A diferença estava no número de participantes, na extensão da área a ceifar e, porventura, no cereal. Ficaram célebres em Portugal e hoje são admirados uma tentativa de recuperação dos moinhos da Extremadura, especialmente da Extremadura de Centro, os moinhos do trigo, da tomate, daquela zona. Dizem que eu não sei se achar que todo milho Mesmo nas zonas que delimitam, nós hoje temos alguma dificuldade em perceber aquilo que são regiões delimitadas em termos administrativos, porque de facto elas são, sobretudo em termos etnográficos. E a mistura que existe entre uma região ou outra pode-nos criar alguma dificuldade de interpretação dos nossos valores tradicionais. Mas depois da ceifa, naturalmente vinha o trabalho de eira, trabalho de malha, trabalho de homens, trabalho duro, mas trabalho bem executado, onde grupos de malhadores se juntavam para tirar o grão daquilo que foi a seara, daquilo que foi colhido, daquilo que foi ceifado. E encontramos uma variedade importante que há para referir, rancinhos, forquilhas, encontrando soluções entre ramadas que potenciavam a possibilidade de, utilizando essas ramadas de árvores, podermos tirar partido das mesmas, mazapá, limpar, joeirar, como chamavam então, onde, aproveitando a força do vento, dispersava alguma separação entre já
levantar o pó do grão, de virar a palha. Tudo isto eram tarefas que pelos meses de agosto, setembro, dependendo um pouco do tipo de cereal, eventualmente se caminharmos um pouco mais à limpeza da azeitona, nos meses de novembro ou dezembro, ocupavam parte dos trabalhadores das nossas aldeias, da nossa gente, dos nossos antepassados. Das nossas trajes em termos de trabalho na eira, onde se mistura homens e mulheres, os homens com tarefas em termos físicos muito mais exigentes, a mulher com um trabalho de apoio, mas importante em termos da manutenção daquilo que era o trabalho dos colheitos, o trabalho de aproveitamento dos produtos que permitiam a subsistência no ano seguinte. Agora para as mesmas fainas rurais, outros trajes que usavam no nosso país para cuidar da terra, das casas, da família, dos animais. E os produtos necessários à sobrevivência, o aproveitamento daquilo que a natureza dava. Se há a simbiose perfeita, é entre os nossos antepassados e os meios em que coabitavam. A necessidade fizeram com que aproveitassem aquilo que a natureza permitiu, aquilo que a natureza dava. De facto, aproveitava-se e desenvolveram-se várias tarefas que permitiam essa subsistência. Somos um exemplo de um povo bem adaptado, de um povo em simbiose perfeita com a natureza. Ouvem-se alguns pregões, um aspecto peculiar da forma de estar da nossa cultura. Pregoar era tentar vender, era tentar mostrar o que se tinha para vender. Tinha que se chamar a atenção daqueles que precisavam para aquilo que nós queríamos vender. E era através dos pregões que isso se fazia de rua em rua para que alguém viesse ajudar, para que a bolsa não fosse vazia quando se regressasse a casa. Também as esteiras. Esteiras que assumem no nosso país um contexto particularmente importante, ligado à água, ligado às zonas pantanosas, onde se aproveitava uma vegetação espontânea, uma vegetação que é o bunho, que permitia que essas populações desenvolvessem atividades artesanais que serviam utilitariamente para o seu dia a dia. Passando agora ligadas às fainas do arroz. As montadeiras do arroz, que também era um produto importante das
do linho, uma cultura que teve expansão e teve expressão em todo o país, desenvolveu, teve um papel muito importante, porque era daí que vinha, faziam os enxovais, faziam a roupa com que as pessoas se vestiam. Mas também, para além do linho, aproveitavam-se os restos, os farrapos, ou então outras formas, sobretudo em zonas onde a pastorícia, sobretudo a pastorícia com ovelhas e animais desse tipo, permitiam a obtenção de lã. Era esta selagem que fez com que, em algumas zonas, se desenvolvessem atividades muito importantes. São marcantes na forma de ser, na forma de estar, caracterizam claramente a cultura local. Identificamos perfeitamente algumas regiões do nosso país onde a tecelagem subsistiu. Podemos dizer que a tecelagem foi comum a todas as nossas aldeias. Em todas as aldeias terá havido um tear. Em todas as nossas aldeias a dubladoira trabalhou, quantas vezes ao serão, um trabalho duro, difícil, cantado por vezes para que a sonolência não atacasse quem estava a dublar. Roca e o fuso, outros instrumentos importantes deste elemento identitário português. Muitas vezes, embalando o berço do seu filho, a filhadeira aproveitava esse momento ímpar na vida de uma mulher, que é o tratar do seu filho, aproveitava para produzir tudo linho, no dia seguinte trabalharia no seu diário. Claro que o povo utilizava na confecção do seu vestuário quase sempre o produto que tinha mais próximo. Assim, as zonas que produziam o linho é um lugar que ainda se caracteriza muito por esse tipo de tecido. Tecido de tear, uma só mais fino, mas que estava ali disponível, era produzido por eles próprios e, portanto, não teriam de pagar, não teriam de tirar do seu dinheiro que conseguiam arranjar, mas sim utilizar o seu próprio produto para a confecção pessoal. Sobraria, de certo, tentariam vender nas feiras. Muitas vezes nas pomarias montavam-se bancas para vender também, ou vendiam-se aos vizinhos que não tinham a produção do linho. Somos